Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, nós iniciaremos mais uma palestra hoje, nessa segunda-feira, ao vivo para vocês, com o nosso palestrante, o Paulo. Ele vai estar falando, abrangendo o assunto hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos estar abordando um tema sobre pedir e obtereis, que fala da prece. Então é bom a gente sempre estar lembrando que nós, como seres humanos, necessitamos estar sempre ligados ao Pai Maior, pois somos filhos do Pai. E essa ligação se faz como? Através da prece. E muitas vezes, nosso cotidiano, nosso dia a dia, nós nos envolvemos com muitos problemas, dificuldades, coisas para resolver, doenças, uma série de coisas que nós acabamos passando no nosso dia a dia. E quando nós estamos passando por algumas tormentas, a gente lembra, né? Pai, me ajuda, me reconforta, me dê uma solução, me vê o caminho melhor para mim poder prosseguir. E nessa hora, nós fazemos as preces. Então, como eu vou estar fazendo isso? Nós vamos estar falando um pouquinho. A gente fala, pedi e obtereis, né? E aí, posso eu estar pedindo qualquer coisa para Deus? O que vocês acham? Não, né? Porque se eu gostaria de ganhar na loteria, ter uma vida ótima, será que Deus não daria isso para mim? Quando a gente aborda esse tema, a gente busca compreender realmente as necessidades nossas. O que acontece? Eu vou explicar. Um pai, ele sabe que o filho muitas vezes necessita. E aí, o filho está ali na casa dele, aí está chegando o horário do almoço, ele quer um doce, quer uma bala. E o pai, às vezes com dó, dá aquilo lá. É certo? Não, porque vai atrapalhar o almoço da criança. Então, tem que haver uma educação, tem que saber explicar para a criança que naquele momento não é propício para que ele possa estar comendo aquele alimento doce que prejudicará. Assim também acontece conosco. Então, nem tudo que nós pedimos, o Pai concede. Mas, Paulo, como que é isso? Quando nós entramos em prece, em oração, nós solicitamos sempre algo que nos beneficia, que nos auxilia, que nos ajude. E muitas vezes nós, buscando isso, queremos a satisfação daquilo que nos traz prazer. E essa satisfação, muitas vezes, é a satisfação do mundo. Ter as coisas, possuir alguns bens. Aí se pergunta assim, mas eu não posso ter? Você pode conquistar tudo o que você precisa, mas para isso você precisa fazer a sua parte. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa realizar alguma coisa para poder conseguir. E muitas vezes o que acontece conosco? A gente simplesmente pede, vem a mim e eu lá esperando. E isso não acontece. De outras vezes, a pessoa pode estar pedindo algo em que ela não tem uma condição de ter. Mas, Paulo, como é isso? Não ter condição? Vamos lembrar que nós somos espíritos, estamos num corpo físico, tá? E nós tivemos várias existências. Em outras existências, nós adquirimos algumas condições de vícios, alguns caminhos tortos, erramos no passado, e aí voltamos novamente para tentar acertar. Suponhamos que eu, numa vida passada, tenha sido uma pessoa que tive muita riqueza, tive muitas coisas boas, né? E aí eu não soube como utilizar. Usei mal. Eu peguei aquilo e fiz daquele dinheiro
algo que só me enchia o meu ego, o meu orgulho, e eu queria ir em posses, achando que aquilo era tudo para mim. Horas. Naquele momento, eu comecei indo pela porta larga, né? A porta dos prazeres, a porta daquilo que a gente... Nossa, que bacana, eu tenho isso, eu posso isso, eu mando, eu desmando. E ali cresceu aquilo, esquecendo do irmão, pensando somente em si. O que acontece nesse caso? Nós estamos ligando-se, vamos dizer assim, a mais as coisas materiais do que espirituais. E aí, Deus sabe que isso não é agradável a Ele. Por isso, nós precisamos compreender que as coisas materiais são coisas passageiras. Nós necessitamos, mas não devemos nos apegar a ela, porque quando nós nos apegamos a ela, nós sofremos a perca dela e nós não aceitamos. Isso é complicado para todos nós. Então, vamos tentar entender. É como aquilo que eu falei do doce. Naquele momento, se você vem numa nova encarnação, e aí você começa a lembrar que você tinha uma vontade, uma lembrança, se você não sabe o que é, mas você sente, eu queria ser rico, eu queria ter posse, eu queria ser isso, e se enche de orgulho. E muitas vezes você tenta e pede e não consegue. De algumas vezes, Deus até pode abrir para ver se você realmente vai saber lidar com aquela nova situação em que você já passou, como se fosse um aprendizado. Então, todos nós estamos aqui aprendendo. Passamos por situações diferentes um do outro. Nessa de nós passarmos por essa experiência, nós acabamos, então, escolhendo o que nós vamos determinar. E se nós escolhermos novamente a porta larga, e aí vamos nos prazeres, nós afundamos mais ainda. Então, nesse caso, aquilo que eu devo pedir, o que é então? É exatamente saber como lidar com isso. É exatamente saber como não deixar aquilo fazer com que isso se torne um escravo daquelas coisas. É algo que nós precisamos fazer e precisamos entender. Então, para nós como seres espirituais, habitando o corpo físico, nós ainda estamos voltando mais para a parte espiritual. Porque quando encarnamos, estamos no corpo físico, aqui nós nos envolvemos com as coisas do mundo. As coisas que nós temos que fazer, como eu havia falado. E isso faz com que a gente dá o valor maior às coisas que nós acreditamos ser melhor para nós. E aí esquecemos que nós aqui não levaremos nada. Mas vamos continuar. Na prece, então, eu posso estar pedindo algumas coisas e eu vou ser ajudado? Sim. Deus sempre olha por cada um de nós. Se você está passando por uma situação difícil, dolorosa, quando você faz a prece, essa prece, ela é ouvida. Aí podemos dizer, posso fazer a prece para um santo, posso fazer a prece para um anjo protetor, posso fazer a prece para outra pessoa? Sim, a prece é sempre válida. Tá? Aí vai a intenção. Porque a prece, para ser mais, como posso dizer, atendida, ela tem que ter aquele parte da emoção, do sentimento puro daquele que está fazendo a prece. Então não adianta eu simplesmente fazer a prece e dizer assim, Senhor, me ajuda aí a conquistar isso, ajuda fulano de tal, mas o meu pensamento está em outras coisas. Eu estou pedindo, mas porque está difícil para ele. Eu não estou nem... Estou só ali, eu não quero sofrer que nem ele. Deixa ele lá. Mas ajuda ele, Senhor. Eu não consigo fazer com que essa prece tenha um sentimento mais devocional, mais puro. Porque eu simplesmente estou falando da boca para fora. É como rezar um Pai Nosso rapidinho. Pai Nosso que estás no céu, santificado.
Ah, que legal. Você reza, ora e acabou, tá tudo bem. Já fiz a minha parte. Será? Vocês já perceberam que quando nós estamos passando por uma dificuldade, aí você faz aquela prece sentida, parece que você se envolve, você se emociona, você chora, você sente, você desaba tudo aquilo que está prendendo você. Naquele momento você sente uma leveza, você sente uma paz, uma tranquilidade. É algo que te faz um bem. E isso nos traz aquela calma, aquela certeza que vamos ser ouvidos. Então, Deus ouve sim aquelas preces que traz esse sentimento puro, que o pensamento é dirigido e feito esse pedido. Precisamos nós saber que o Pai sempre estará nos auxiliando e nos ajudando. Para isso, eu preciso entender, não importa se eu faça a prece para um santo, porque nossos irmãos, amigos espirituais estarão ouvindo e vão ser intermediários e vão levar isso para poder ser auxiliado. Tá? Não importa se eu vou orar por uma pessoa e aí eu peço para o fulano, ciclano, que já partiu. Não. O importante é que a gente faça aquela prece com sentimento. Então, o que Deus olha em nós? Ele olha aquilo que você tem lá dentro. Às vezes você fala assim, Paulo, eu posso fazer uma prece, mas eu tenho que usar palavras bonitas. Eu já vi pessoas fazendo prece, nossa, você se encanta com a prece, você fica admirado, né? Fala aquelas palavras bonitas e tal. E eu não sei fazer prece igual. Aí, às vezes, em público, se pedirem para mim fazer prece, nossa, eu vou ficar quietinho, porque eu não vou falar nada. Eu tenho vergonha. Mas Deus sabe das intenções nossas, sabe daquilo que nós realmente estamos querendo. E aí, uma prece simples é o suficiente. Desde feita com coração, com amor, pedindo realmente, você será atendido. Então, o Pai ouve, sim, as nossas preces. Aí eu pergunto, como será que se dá essas preces? Quando nós vamos fazer uma prece, a primeira coisa que a gente faz é levar os pensamentos. Então, o que a gente faz? Vamos buscar, nesse instante, pensar numa coisa agradável, uma coisa boa, que eu vou fazer a prece. Se eu não estiver naquele momento angustiado, vamos ver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Se você está aí no seu dia a dia e você quer fazer aquela prece normalmente, o que você tem que fazer? Você tem que elevar os seus pensamentos. Elevar os pensamentos por quê, Paulo? Porque a nossa mente, ela é muito agitada. Ela fica assim, vai para lá, vai para cá, o pensamento. Você já se vira, às vezes, fazendo prece e o pensamento fugir? Sabe, quando você faz uma prece, você está falando ali, mas você está pensando na outra coisa que aconteceu, naquilo que está... E às vezes você não está centrado, você não está focado na prece. E aí você faz, tal, mas tá bom, já fiz. Não. Você quer fazer a prece, aquele momento é você e o Pai. É você se ligando àquele nosso Pai maior para poder sentir. Aí, o quanto ajuda a prece. Quando eu faço a prece nesse sentido, eu tenho que então trabalhar o meu pensamento. Como que eu faço? Como que eu ajo então? Faz o seguinte, na hora da prece, busca imaginar, busca pensar em algo bonito, natureza, uma praia, talvez uma cachoeira, pode ser um jardim, pode ser a imagem de Jesus. Porque nesse instante eu estou focando o meu pensamento na imagem, naquilo que eu estou realizando, pensando. Aquilo eu vou começar então a respirar calmamente. Então, respiro devagar, solto o ar devagar
E naquele momento eu começo a fechar os meus olhos, tá? Se tiver uma música, como a gente faz aqui muitas vezes, coloca uma música de fundo, ajuda. Uma música calma, serena, que te traz uma tranquilidade. Aí você faz a sua prece. Nesse instante, você se liga com o Pai Maior. Você pode estar solicitando aquilo que você precisa. Não somente pedir, mas também podemos agradecer. Por quê? Às vezes a gente pede, e a gente recebe e não agradece, né? A gente também tem que agradecer por as dádivas que recebemos, pelas coisas que estamos conseguindo. E tudo isso também é importante, porque a pessoa grata, ela entra numa sintonia benéfica e boa. Olha só quanto que nos traz de benefícios a prece. Outra coisa, eu posso louvar, eu posso olhar pela natureza, eu olho pelas coisas que Deus me deu, eu posso cantar, eu posso me libertar, sentir-me envolvido com toda a criação do Pai. Isso é bacana, isso é bom. E aí, o que faz a diferença? Porque, às vezes, a gente pergunta, lá no plano espiritual, eles fazem a prece todo momento. Quando eles vão auxiliar as pessoas que estão necessitadas, eles fazem prece. Quando terminam, eles fazem prece. Quando eles vão estudar, eles fazem prece. Prece lá é constante. Nós aqui precisaríamos fazer mais prece. Por que fazer mais prece? Porque a prece nos mantém numa vibração diferente. Quando você entra na vibração da prece, você traz calma, mansuetude, você traz aquela coisa de bem-estar. E como nós estamos no nosso dia a dia, na correria, fazer isso, preocupado com aquilo, e tem que resolver aquilo, às vezes nós não damos o tempo para nós mesmos. Aí eu pergunto, pera, Paulo, quer dizer que quando eu estou fazendo a prece, eu consigo sair daquela sintonia. E que benefício eu recebo a mais, além disso do que você está falando? Sabe o que você recebe? Quando você consegue acalmar os seus pensamentos, quando você consegue se sentir em paz, você entra numa sintonia diferente. Como assim? É que você, naquele instante, não vai estar preso com os pensamentos que estão ali, sabe, turbulentos, que você está pensando resolver e tal, e você não consegue resolver. Naquele momento, você sente que os seus pensamentos estão muito agitados e você não encontra o quê? A solução. Ah, tá. Quer dizer que quando eu faço a prece, eu mudo a minha sintonia, eu passo então a perceber um envolvimento maior e isso me ajuda. Sim. Por quê? Você começa a adquirir o hábito, você começa a se sentir envolvido e você passa então a receber o auxílio que você busca. Presta atenção. O que acontece quando você está agitado? Só vou dar como exemplo. Tá? Você está agitado no seu dia a dia, fazendo as coisas, e você está naquela correria, passa a pessoa, fala um bom dia, você não ouve, você está preocupado, tenso, e aquilo vai te envolvendo, vai te fazendo mal. Não consegue ouvir. Às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, você não ouve o que ela quer falar. Isso no dia a dia. Agora você está preocupado com o quê? Em resolver uma questão que você teria que resolver. Você está preocupado porque você não consegue ajudar ou você não consegue saber o caminho que tem que fazer. Só que naquilo você fica com a sua mente perturbada, pensando, faço isso, faço aquilo. E muito mais você pensa, mais preocupações vêm. Quando você faz a prece, você tira isso. O que acontece nesse instante? Ah, vem uma intuição, vem algo que de repente você fala assim, nossa, veio a resposta. Eu estava assim tão agitado, tão nervoso para querer saber,
o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer. E agora veio a resposta. Deus me ajudou. Eu consegui encontrar o caminho que eu tinha que fazer. Eu consegui saber o que eu devo trilhar, como eu devo fazer aquilo lá. O que dizer para aquela pessoa, como eu conversar com aquela pessoa. Porque quando eu estava nervoso, agitado, eu não conseguia pensar. Eu não conseguia entender. E aquilo me perturbava, mas quando eu fiz a prece, quando eu fiz a oração, quando eu saí daquele tumulto na minha cabeça, meus pensamentos ficaram mais tranquilos, as coisas vieram com mais facilidade para mim. Eu consigo agora entender. Então a gente começa a entender que a prece nos auxilia no nosso dia a dia, em todas as situações. Aí, pergunto a vocês, você, ao levantar, você tem o hábito de fazer uma prece? Às vezes a pessoa levanta, agitada, porque tem que resolver o problema. Levantei atrasado, preciso me preparar. E a mente da pessoa já levanta com todas as preocupações. Quando não, ela levanta agitada, já pensando em outras coisas. Bom, qual que é a diferença se eu fizer uma prece de manhã e não me deixar envolver com esses pensamentos de agitação? Eu vou fazer com que a minha mente se torne mais calma. Porque eu tive uma noite, eu estou levantando, saindo agora na minha cama. E naquele instante eu tenho que parar um pouquinho. Primeiro, obrigado, Senhor, porque tenho mais uma oportunidade. Hoje eu sei que eu tenho que resolver alguns problemas, mas sei que deixo nas tuas mãos. Farei o meu melhor. Procurarei saber como dirigir as coisas que eu tenho que realizar e fazer. Já comecei um pensamento legal. Eu não estou pondo a preocupação em primeiro plano. Eu estou me levando, buscando a paz, buscando o entendimento, para que eu saiba lidar com as coisas que vão acontecer no dia a dia. E nesse instante, eu vou aproveitar também, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leitura. Sim, por que uma leitura é bom? Porque toda leitura que é feita logo ao amanhecer, logo ao levantar, ela fica mais fixada no nosso pensamento. Então, eu posso ler lá uma frasezinha simples, que vocês podem, sempre estão ouvindo. Tudo posso naquele que me fortalece. Pensa naquela frase e põe aquilo para você no dia. Vou conseguir tudo porque Deus está comigo. Qualquer frase de incentivo, frase de ânimo, faça-se. Porque aí você vai sentir-se que aquilo vai ficar na sua mente. Passando o dia a dia, você vai ter mais tranquilidade, você não vai entrar tão facilmente naquela agitação. É treinamento, muitas vezes. Porque às vezes a gente precisa estar fazendo sempre, constante. Porque nós temos vícios mentais, temos muitas coisas que nos perturbam e que a gente nem se apercebe disso. Outra coisa interessante que a gente devia fazer é agradecer a alimentação e, antes de se alimentar, abençoar ela. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Mas por que, Paulo, eu devo fazer isso? Afinal de contas, o alimento ele vai ser introduzido em meu corpo físico. Eu vou comer aquele alimento que está impregnado de energias. Essas energias vão me fortalecer, mas essas energias também precisam receber uma energia positiva, uma energia de amor. Quando eu abençoo o meu alimento, eu estou tirando qualquer impregnação de energias que não são boas. E aí, esse alimento vem até a mim, que vai fazer com que eu me sinta bem. É diferente de eu simplesmente ir lá e comer assim, já saio mal, com dor no estômago, comi rápido, tenho que fazer isso, resolver aquilo. Não. É sagrado, aquele momento é seu. Por que você não vai se dar a chance para você? Coma devagar, aprecie o alimento, sinta ele. E após ter terminado, agradeça.
são hábitos que a gente tem que fazer e que tem um motivo por trás de tudo isso. E ao deitar, também. Mas ao deitar, Paulo, muitas vezes estou cansado. O dia foi agitado. Eu vou deitar, a minha mente está lá. Sabe quando você deita e começa a ficar pensando, pensa naquilo, aquilo outro. Aí vem outro pensamento. Aí você, às vezes, para não ficar pensando, você liga a televisão, fica ouvindo um monte de coisa. Às vezes, o que você está assistindo não tem nada a ver. São informações em cima, mas você está impregnando a sua mente de coisas que não são, às vezes, agradáveis e que não vão fazer bem. Aí você dorme com a sua cabeça cheia de coisas. Você nem se apercebe quando o sono vem. Você está lá, mas está cansado, apagou. Mas sua mente dormiu agitada. Se eu fizesse diferente, se no momento que eu fosse deitar, eu desligasse o som, colocasse uma música mais serena, mais suave, tá? Parasse, desligasse do dia a dia e fizesse uma reflexão. Primeiro, vou fazer uma reflexão do que foi o meu dia, como foi, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz, o que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso fazer diferente, como eu agir com tal pessoa, o que eu posso melhorar. Bom, esse é um aspecto positivo, porque você está trabalhando com você mesmo, tá? Naquele momento, você está buscando se transformar, tomando lucidez, conhecimento, que muitas vezes a gente faz tudo com maquininha. Naquele momento que você começa a fazer à noite, você começa a entender tudo o que você fez, como você fez, para você fazer melhor no dia seguinte. Aí, você vai fazer a sua prece, fazer a oração. Porque aí você vai entender, pai, eu preciso mudar isso, eu preciso acertar aquilo. Sei que eu errei aqui, me perdoa, pai, porque eu falei algumas palavras ásperas para aquela pessoa. Eu não soube lidar direito, me ajuda a entender como lidar. Você acha que o pai não vai te ajudar? Claro que vai. Você está pedindo algo para que você melhore. E o pai, que é amor, quer que você melhore. Então, por que não fazer? Você vê como isso ajuda. E às vezes a gente dorme e nem percebe, já acorda no dia seguinte, já levanta rapidinho, e um dia vai, 2, uma semana, um mês, um ano, quando você percebe, você já passou um monte de tempo e perdeu grandes oportunidades de aprendizado. Então nós precisamos compreender como nós temos que lidar com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, aquilo que nós emitimos, porque na prece eu tenho a facilidade de modificar a minha vibração. Eu consigo direcionar. Presta atenção. Quando eu faço a prece, eu tenho a concentração. Quando eu faço a prece, eu tenho a modificação da minha sintonia. Quando eu faço a prece, eu sinto em volta de mim que modifica-se todo o ambiente. Eu traz uma paz, eu consigo sintonizar com o plano superior, eu consigo as respostas daquilo que eu busco, eu me sinto em paz e bem. Nossa, como é bom orar. E nós precisamos fazer isso. Se lá no plano espiritual eles fazem direto, se Jesus muitas vezes foi ao monte orar, quantas vezes precisamos? E lembrando que se o nosso pensamento for educado, ou seja, eu conseguir fazer com que esses pensamentos eles não sejam manipulados pelos outros, porque o que acontece muitas das vezes é que você no seu dia a dia ouve algo, aquilo que você está ouvindo te perturba, você entra naquela sintonia de perturbação, porque a pessoa falou aquilo de você ou de alguém que você gosta, tá? E você fica pensando, e quanto mais você pensa, mais parece que o negócio cresce, aumenta. O nosso pensamento, quanto mais eu dou ênfase, mais ele se alimenta, mais me perturba. Então eu tenho que saber lidar com meus próprios pensamentos. Então entraremos no vigiai. Porque quando eu estou sereno, em paz, eu consigo estar mais vigilante. O que quer dizer isso?
Se a pessoa vem, vamos dizer que ela vem com aquela pedra, vamos dizer, né? Com aquelas palavras ásperas, querendo te atingir. E ela vem falar alguma coisa para você. E naquele instante você está bem com você. Porque você está buscando harmonia e tudo mais. Ela vem falar com você naquele momento, o que vai acontecer? Você vai sentir um impacto. As palavras, ela poderá querer te magoar, te ofender, tirar você, desequilibrar você naquele momento, mas você, naquele instante, você respira, eleva o seu pensamento, porque você já está habituado a isso, vai sentir e vai falar: Senhor, nesse instante, eu quero estar comigo e contigo. Não preciso estar me envolvendo com essas coisas, com essa energia negativa, com esses pensamentos que não são agradáveis. Eu posso me manter no equilíbrio. Depende de mim. E eu faço isso por mim, porque o Senhor Pai está me ajudando. Olha só, e a pessoa vem, não consegue te perturbar, porque você está numa sintonia diferente, aquilo retorna, você não é afetado e você consegue entender. E outra, ainda mais, você vai compreender melhor o seu irmão. Porque todos nós, temos nossos defeitos, os nossos vícios, nós temos os nossos hábitos, os nossos costumes, nós temos nossos preconceitos, as nossas ideias. Todos nós temos um pensamento diferente. E eu não posso julgar o meu irmão por ele ser diferente de mim, porque a experiência que ele tem é outra. Talvez eu já tenha passado pela mesma experiência e aprendido. Eu posso compreender aquilo que ele está fazendo, mas ele não compreende. Mas eu não posso simplesmente criticá-lo e dizer: não, está errado. Porque quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Emitindo um pensamento. E todo pensamento que eu estou emitindo para a pessoa, ela recebe. E o que acontece? Se ela tiver, que eu falei para vocês, na sintonia, ela recebendo aquele pensamento, ela vai se sentir mal. E ela vai querer responder na mesma altura. Pensamento, palavras, ações, tudo começa assim. Começa no pensamento, aí começa nas palavras, e aí já passa para agressão, para ação, né? E não é bacana isso. Então, para se manter essa calma, devemos buscar, então, a vigilância e a oração. Tudo isso nos ajuda. Paulo, eu posso, então, orar por uma pessoa que já partiu? Pode. Ajuda a pessoa? Sim. Mas eu não sei como ela está. Diz que, às vezes, quando ela parte, ela já se encontra lá no céu. Algumas religiões falam assim. Outras dizem que não, tem o céu e o inferno. Eu não sei. Faça a sua prece pela pessoa que partiu. Você não conhece. Eu acabei de falar agora, nós não conhecemos o coração de cada um. Às vezes a pessoa perto de você, mesmo familiar, ela está lá, dá risada, tal, mas ela tem uma tristeza profunda dentro dela. Às vezes alguma coisa que perturba ela. E aquilo que perturba, se ela desencarna, aquela perturbação pode ser pior, porque ela se torna maior. E naquele momento, quando eu faço a prece, a oração, ela vai receber um bálsamo, vai receber aquela energia, aquilo vai ajudá-la. Vai ajudá-la a sair daqueles pensamentos. Ah, mas se ela não estiver precisando? Tudo bem, não tem problema. Já imaginou as pessoas orando por você, mesmo você com saúde? Quanto gratidão você vai ter? E vai ter uma resposta também positiva dessa pessoa. Obrigado por você estar orando por mim. Eu também lhe desejo o mesmo. Tudo aquilo que eu desejo, retorna. Então, se eu desejo para a pessoa o bem, eu vou receber o bem. Se eu desejo para a pessoa que ela tenha que passar por aquilo, porque eu acho que tem que passar, eu estou fazendo isso comigo. Porque, na realidade, esse pensamento de eu querer uma vingança, querer que ela sofra, é o mesmo pensamento que vai acontecer comigo, é ação e reação. Aquilo que eu crio é algo que está dentro de mim. Então, se eu mudar esses pensamentos, eu vou começar a compreender melhor
as coisas que estão à minha volta e não vou entrar nisso. Vejamos então. Quer dizer que eu posso estar orando para qualquer pessoa, mesmo com um inimigo? Sim. Mas é inimigo, Paulo. Sabe? Ore mais ainda. Mas por quê? Porque quando você orar para o seu inimigo, você não está levando para ele nem aquela vibração de ódio, de raiva, de vingança, o que seja que for. Você não está levando esse pensamento. E aí a pessoa, ao recebê-la, mesmo que ela não esteja naquela vibração positiva, com raiva, com revolta ela esteja, mas ela vai receber algumas coisas que ela vai começar a se mexer. Sabe quando você joga um carinho, vamos colocar assim, você faz um carinho numa pessoa, a pessoa não se importa, tudo bem. Você faz um pouquinho mais, a pessoa começa a ficar mais acessível, começa a receber um pouco mais. A energia funciona assim. Você vai fazendo, vai orando, vai pedindo, o plano espiritual vai ajudando. Vem a ajuda necessária para poder auxiliar aquela pessoa. Ela é teimosa, ela é ruim, ela é uma pessoa difícil de se lidar. Ore por ela. Mas ela me xinga, ela me põe para baixo. Ore mais ainda por ela. Por quê? Porque você orando, você quebra aquela barreira dela para com você. E você para com ela. Você emite coisas positivas. E quando ela quiser emitir uma coisa negativa, um pensamento, ela vai encontrar uma barreira, ela vai encontrar algo assim, nossa. Sabe quando eu não sinto vontade de mais agredir a pessoa? Sei lá, parece que está acabando isso. Porque a pessoa está mudando aquela energia. A pessoa que está com ódio da outra pessoa, o que acontece? Ela, como eu falei a princípio, ela vai acumulando, cada vez que ela tem um pensamento, vai aumentando. Ela tem raiva, ela vai aumentando aquela raiva, porque ela vai pensando mais coisas para ficar com mais raiva. Se vem vindo pensamentos bons da pessoa com que ela está com raiva, vai fazer com que amorteça, diminua aquele pensamento e ela começa a pensar coisas positivas. Nossa, como será isso? O pensamento, gente, é algo que é transmitido, não importa a distância, não importa o local. Já viram aquela ideia, a pessoa vai te ligar, você tocando o seu celular, vai. Aí você lembra da pessoa. Você pega o celular e fala, nossa, é a pessoa que eu estava pensando. Por quê? Porque o pensamento chegou primeiro. Aí ela pensou em ligar para você, e você recebeu, e você captou, e você viu que era a mesma pessoa. Se o pensamento, ele pode chegar até a pessoa, todo e qualquer pensamento, mesmo abstrato, tá? Chega até a pessoa. Então, se eu começar a pensar coisas boas, eu vou fazer com que aquela pessoa receba as coisas boas. Da mesma forma, se eu começo a me envolver com pensamentos positivos, bons, eu vou criar em volta de mim toda uma energia positiva. E aí, tudo eu vou poder receber, tudo dentro da mesma sintonia. Então, vamos sim fazer as nossas preces. Vamos entender por que devemos fazer. Para que devemos fazer? Para quem devemos fazer? Tudo isso você vai aprendendo. Precisa fazer disso um hábito, um costume. Quando você vai fazer exercício, você nunca fez, dói todo o corpo. Primeiro dia você até é animado, mas no segundo dia já está todo dolorido, já não consegue fazer, já fica aqui lá, não vou fazer mais, mas você tem que persistir, vai devagarzinho, vai fazendo. A prece, a oração também. É um exercício? Sim. Sua mente está ali agitada. Se você começa a educar, fazer a prece, fazer todas as vezes, o que vai fazer com que você se sinta cada vez mais fortalecido? Daqui a pouco se torna um costume normal. Você está caminhando, você olha
um acidente, o seu pensamento no acidente não vai ser registrado naquelas coisas, nossa, terrível, aquelas coisas. Não, você vai, naquele momento, já fazer uma prece. Porque você vai sentir que aquela pessoa precisa. Você está caminhando, a pessoa vem lá, você está no seu serviço, e ela vem até você falar algumas coisas que não são agradáveis. Mas você já percebe, antes mesmo dela chegar, pela energia dela. E você já muda aquilo e ela não consegue tirar você do seu normal. Então todos nós temos essa condição. Todos nós podemos realizar muitas coisas. Precisamos saber como. Precisamos entender como fazer essas coisas. Daí essa prática no nosso dia a dia. A prece é muito importante. A oração, a prece. Faça por todos. E ao fazer por você, saiba como e o que pedir. Porque pedir várias coisas, todos pedimos. Mas nem tudo é bom para nós. Porque nem tudo nós compreendemos, porque não nos conhecemos, porque não nos sabemos. Então, feche os seus olhos. Se acalma. Eleva o seu pensamento. Confia. Tenha fé. Saiba que tudo tem no seu tempo. Mas, acima de tudo, faça a sua parte. Porque não adianta somente eu pedir. Para mim conseguir ter algo, eu tenho que realizar. Eu tenho que fazer. Você quer ser alguém? Quer ter uma profissão? Estude. Se empenhe. Vai atrás. Você vai conseguir. Conheci muitas pessoas que buscaram e acharam. Bateram e a porta se abriu. Essa passagem que Jesus nos fala é verdadeira. Quando a pessoa faz com vontade, quando ela busca, ela encontra. Então somos nós os responsáveis pelas coisas que acontecem em nossa vida. Mas Paulo, muitas vezes eu percebo que existem sofrimentos que parecem difíceis. Por mais que eu faça, eu vivo sofrendo. Por quê? Ora, vamos tentar entender um pouquinho. Como eu falei, somos espíritos e já vivemos outras experiências. E algumas outras vezes precisamos ainda passar por certas coisas. Mas devemos saber passar por resignação. Resignação, compreensão, que aquilo que nós estamos passando é algo para aprendizado. Já perceberam que às vezes acontece na sua vida de você passar por uma situação, você não sabe lidar com ela, você sofre, você tenta se desviar dela, buscar uma outra solução, mas você não quer enfrentar aquilo. Passou. Mas parece que depois de algum tempo vem e repete a mesma coisa. Se não é com a mesma pessoa, é com pessoas diferentes, mas a situação é a mesma. Por que acontece isso? Porque você já está apta a superar aquilo. Deus nos dá o fardo suficiente para suportarmos. Se você está passando por uma situação e você não sabe lidar com ela, peça o auxílio e ajuda, para que você saiba como enfrentar aquela situação. Que depois que você enfrentar aquilo e superar aquilo, você vai entender que, nossa, eu cresci, entendi, aprendi e hoje eu compreendo como lidar com essa situação. Se eu estiver fugindo, ela provavelmente irá repetir. E às vezes até dor, que é uma coisa que muitas vezes a gente não deseja. Então, quer dizer que eu posso estar passando pelo que estou passando, esse sofrimento e tudo mais. Existe uma causa por trás disso aí, Paulo? Sim. Todo o nosso sofrimento, todas as nossas dores, existe uma causa. Não é Deus que está punindo, não é Deus que está fazendo com que a gente passe por aquilo, porque tem que passar. Não. Somos nós que muitas vezes, trilhando por caminhos que não são bons, achando as facilidades do mundo, querendo fazer isso, fazer aquilo, nós acabamos abusando. E isso prejudicou. Vamos colocar um exemplo fácil de entender.
A pessoa simplesmente começa a achar que beber vale a pena, fumar vale a pena. Se divertir, vamos curtir, né? Principalmente jovens e tudo mais. Aí o que acontece? Ela vai entrando naquilo, às vezes mesmo inconsciente, se envolve e começa a ter o retorno. Qual são o retorno? O vício, a necessidade, ficar preso, querer, não saber como lidar com a situação. Aí começa a apelar para outras coisas, para poder conseguir aquilo que ela precisa. E ela começa a fazer coisas erradas. Isso é prejudicial? Sim. Quem prejudicou? Foi Deus? Não. Mas por que então foi permitido? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas você nunca ouviu falar que as drogas fazem mal? Sim. E por que você entrou? Porque você achou que era uma curtição? Tá. Mas Deus não vai me dar uma segunda chance? Dá. Ele vai te perdoar e vai te dar uma chance. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Você tem que mudar. Ah, então quer dizer que o perdão auxilia? Sim. Você tem que estar sempre buscando fazer a sua diferença. Perdoa o seu irmão, perdoa a si mesmo, dá uma nova chance para você conseguir modificar e se transformar. Aí sim, só você. Não adianta você querer falar que a culpa é do outro. Não, é você que tem que aprender e entender aquilo que você está plantando e aquilo que você vai colher. Entenda isso. Conforme você for fazendo do seu dia a dia e começar a parar, espera aí, eu consigo superar isso em mim. Eu sei que eu vou conseguir. Eu tenho esses problemas, mas se eu me esforçar, eu vou ser ajudado. Tenha certeza. Serás ajudado. Para isso, você confia, tenha fé, faça a sua parte. Se precisar de algum conselho, de ajuda, você vai encontrar. Tem casas que auxiliam, tem psicólogos, psiquiatras, tem gente que trabalham para poder ajudar. Mas você tem que buscar e fazer a sua parte. E aí sim, Deus irá te abençoar, irá te ajudar, fará com que você encontre as respostas daquilo que você busca. Então, vamos orar sempre, com muito carinho, com muito amor, buscando entender e compreender ao nosso próximo e tudo que nos cerca. Isso vai nos fortalecer no nosso dia a dia, nas nossas necessidades. Certo? Deu para entender? Que Deus possa nos iluminar, né? Possa nos ajudar a compreender melhor e que nós possamos saber como fazer essas orações, essa prece, sempre buscando entender o nosso dia a dia, como nós somos, o que precisamos nos transformar, modificar em nós para melhor. Porque somos todos irmãos, gente. Estamos todos aprendendo. Cada um dentro do seu aprendizado, dentro das suas coisas que está realizando, mas não somos diferentes. Somos filhos do Pai, e o Pai nos ama todos por igual. Então, amemos-nos uns aos outros, como o Pai nos ama. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos ilumine, nos ajude. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado, Paulo. Olá, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Com essa palestra maravilhosa, que possamos sempre estudar, vai ficar gravado aqui. E quem quiser assistir depois, vai estar aqui nessa mesma página.